Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Meu nome é Camila Bassi. Vou bater um papo com vocês agora. A gente estava aí estamos um pouquinho com alguns probleminhas técnicos, mas que está tentando ser resolvido. O pessoal do canal 39, o Marcos, está engajado aí na solução. Então, talvez ele não apareça aqui. Caso ele consiga resolver, ele vai aparecer. Senão, vou ficar só eu mesma. Meu nome é Camila Bassi, eu estou gestora da Associação dos Amigos do Caminho da Fé, e eu venho aqui hoje falar para vocês um pouquinho sobre o caminho, em comemoração à Semana Mundial do Turismo, né, organizado esse evento aí, o Destino que Queremos, pela Pastoral de Turismo da Arquidiocese de Aparecida, né, como ele está colocando aí na legenda aqui embaixo. E o nosso assunto hoje é falar sobre o caminho da fé, a relação dele com o turismo rural, né, e essa questão da acolhida, né, o tema que a gente escolheu para a gente fazer uma abordagem é essa. Mas eu queria começar essa palestra, essa live, né, esse bate-papo, caso alguém aqui também tenha depois perguntas para fazer, enfim. Eu queria começar a contar um pouquinho da história, que eu acho que é importante. Muita gente ainda não conhece o caminho, a gente acha que as pessoas conhecem, mas não é senso comum, né? Um caminho, uma rota de peregrinação que vai de um lugar para outro, mas que chega em Aparecida. Que história é essa, né? Então, eu vou contar um pouquinho para vocês da história do caminho, da trajetória do caminho e como é que a gente está como é que o caminho é hoje, né? Qual que é a situação em que o caminho da fé, que não é a maior rota de peregrinação do país, mas é uma das rotas melhores estruturadas, eu costumo dizer, que o Brasil tem, né? Então, o caminho da fé surgiu, ele nasceu aqui no município de Águas da Prata, São Paulo, é uma estância hidromineral, uma cidadezinha pequena, muito interessante, que teve a sua história aí fundamentada no turismo termal, né, hidromineral, por conta das suas águas. E aqui nasceu o caminho. O caminho foi idealizado pelo seu Almiro, que é uma figura que todo mundo conhece, né, uma figura emblemática do caminho da fé. E ele reuniu um grupo de amigos, né, o seu Clóvis, a Iracema, a Cida Dezena e outras pessoas, mas que formaram esse coletivo, esse grupo dos 5 que a gente fala, dos 4, 5, que formaram a primeira estrutura de desenvolvimento do Caminho da Fé. Então, o Caminho da Fé hoje tem 18 anos, né? Tá fazendo aí 18 anos, e 17 anos esse ano, né? Tá aí caminhando para a maioridade, digamos assim, e ele vem se consolidando ao longo desses anos todos. Na primeira fase da trajetória do caminho, ele teve uma metodologia muito interessante de constituição, né, de produtos de rota de peregrinação, produto de turismo religioso, né, um atrativo de turismo religioso, aonde a ligação, o elo de ligação do caminho para com o próximo ponto era sempre criar uma relação com a prefeitura municipal, com a municipalidade. Então, toda a construção do Caminho da Fé, ela se deu com a relação entre uma ideia, essa ideia foi apresentada para a igreja, que é o Santuário Nacional, lá em 2003 primeiro, a igreja validou a proposta inicialmente, e aí eles vieram construindo, pegaram um mapa, traçaram uma reta lógica que ligava o município de Águas da Prata até Aparecida. E assim eles foram entrando em contato com esses municípios, com os administradores públicos desses municípios naquela ocasião. Muita gente achou que era loucura no início, né? O seu Almiro conta essa história de uma maneira muito bacana. O seu Clóvis também tem uma relação muito forte com o caminho no que diz respeito à questão do processo de estruturação mesmo do caminho, onde cada um ali teve a sua parcela de contribuição, né, para a formação desse negócio. E o caminho ele veio se consolidando ao longo desses anos todos, onde o primeiro contato foi com essas administrações públicas, depois houve o traçado da rota, aí o caminho teve uma relação com a Fundação Banco do Brasil, né, que possibilitou que a gente
né, que fosse captado um recurso lá em 2004 para investir na sinalização, né, do caminho, porque a princípio a gente tinha só 318 quilômetros, né, que era de Água da Prata até Aparecida. Depois teve uma extensão a Tambaú, por conta do Padre Donizete, que aí foi lá para casa dos 450 quilômetros, e hoje a gente tem mais de 2.000 quilômetros de rotas espalhados, né, por essa malha dessa rota de peregrinação entre o estado de São Paulo e o estado de Minas Gerais. O caminho ele tem uma extensão muito interessante, né? Depois, se vocês tiverem curiosidade, entrem no nosso site, o www.caminhodafé.com.br, que lá a gente tem uma série de informações que mostram como é que esse negócio funciona, como é que ele, aonde que o caminho está, aonde que eu posso fazer, enfim. E aí, ao longo desses anos, veio sendo construída uma forma de promover o caminho, né? Mas como é que a gente promove esse negócio para as pessoas que querem ir para Aparecida a pé? Porque nesse trajeto, né, inicial, de Aparecida, de Água da Prata a Aparecida, não havia um caminho comum, as pessoas não costumavam caminhar por ali, né? Isso foi criado, né? Então, as pessoas que tinham desejo de ir para Aparecida a pé ou de bicicleta, pegando, né, a referência de Santiago, que foi o que o seu Almiro trouxe de lá, ela possibilitava que infraestrutura que ligava um ponto de uma média de 25 a 30 quilômetros de um ponto a outro, para que ele pudesse, durante essa jornada, chegar até a Aparecida, chegar até o santuário. Então, isso foi criado, porque não era uma região de costume de peregrinar. O que a gente sempre sabe é que as rotas, geralmente, elas estão ali na região da Dutra, vinda do Rio de Janeiro, então vinda de São Paulo. Tem também um fluxo grande de pessoas que vêm de Minas, e as pessoas simplesmente saem para andar e chegam em Aparecida, de alguma forma, né? O que o Caminho da Fé procurou fazer é ordenar esse fluxo, criar uma infraestrutura turística, né, uma infraestrutura de base para que essas pessoas que tivessem esse desejo não passassem muito perrengue, né, ao longo dessa viagem e fizesse essa viagem com segurança, que era o mais importante. Então, a ligação inicial com contato com as prefeituras possibilitou que a gente conectasse o peregrino a essas localidades, né, por meio da rota, por meio do trajeto demarcado, através dessa sinalização, e ao longo desse caminho, empreendimentos, prestadores de serviço, negócios foram surgindo, dos negócios das áreas mais distintas, mas principalmente na área de hospedagem e na área de alimentação, porque essas pessoas precisam parar para dormir e elas precisam parar para comer. Então, ao longo do caminho, a gente tem como nosso processo, né, de organização da informação, de planejamento, fazer a conexão entre o peregrino, consumidor final, né, que é o peregrino ou o ciclista, para que ele possa ter acesso a informações para melhorar o processo de planejamento dele dessa viagem. Então, no nosso site, como está aí escrito para vocês aparecendo, ele tem as informações necessárias para que ele possa planejar a viagem. Ele vai saber, ele vai encontrar ali as informações das distâncias, das quilometragens, por onde ele vai passar, os mapeamentos, as planilhas, quais são as opções finais que ele tem, porque para chegar tem um determinado ponto no caminho, que a gente tem algumas bifurcações para diluir um pouco desse fluxo. Boa tarde, Paulo. Obrigada pela presença de vocês. Pessoal aqui, ó, de Lins, da Sky Aviation Parts, legal, de Lins, participando aqui da live. E aí, as pessoas têm essas informações para conseguir planejar a sua viagem. E aí, com isso, eles definem um dia, o tempo que eles têm disponível e qual é a sua capacidade de percorrer. Hoje a gente tem ramais no Caminho da Fé, como, por exemplo, o ramal do Padre Donizete, que sai do município de Sertãozinho, ali próximo de Ribeirão Preto, que tem 571 quilômetros. A gente tem ramais, por exemplo, como o ramal de Borborema, que são 571.
Nós temos o ramal de Franca, que são 600 e uns quebrados, que é muita quilometragem, tá? Eu não consigo guardar tudo. Mas até ter caminhos que são os trechos menores, que ele pode fazer os últimos 135 quilômetros de Paraisópolis, de Paraisópolis até Aparecida, ou ele pode fazer, a pessoa pode escolher fazer vários trechos, outros trechos ao longo do Caminho da Fé, e fazer isso por etapas. Eu tirei o ano para fazer, em vários momentos eu vou fazer o Caminho da Fé. Então eu posso escolher fazer de Franca até Águas da Prata, por exemplo, eu fiz numa etapa, depois com a minha mesma estrutura, né, a minha credencial, o meu relacionamento com o caminho, eu vou fazer de Águas da Prata até Aparecida, então eu vou fazer de Águas da Prata até Paraisópolis numa outra oportunidade. Então, a gente tem, o caminho ele tem uma série de possibilidades, isso, obviamente, pela visão do turismo, de proporcionar uma viagem, né, de qualidade, segura, para as pessoas que escolherem usar desta motivação para fazer a sua viagem, seja ela com cunho religioso, com cunho de autoconhecimento, com cunho esportivo, ou até mesmo de lazer, que é a atividade turística em geral. Marcos, se você quiser ir me conduzindo nas perguntas, já que a gente não está se vendo, e você quiser me mandar ou no privado aqui, no chat privado, ou então até mesmo aqui uma pergunta na tarja amarela, funciona, tá? Eu acho que pode ir conduzindo melhor o nosso bate-papo. E aí, só para complementar um pouco do que eu estou falando, hoje em dia não, desde 2003, quem rege o Caminho da Fé é uma associação. Diferentemente de outros caminhos que a gente tem no país, né, ao longo do Brasil todo, e até mesmo na Espanha, como o caso de Santiago, o Caminho da Fé ele é gerido por uma instituição. E essa instituição ela tem o formato de uma associação de amigos que é composta pelos municípios que compõem, que integram a rota. Tá? Então, hoje a gente tem um conselho deliberativo, nós temos desde o início, né, desde a primeira diretoria, desde o primeiro conselho, isso vem se estruturando e se organizando ao longo dos anos. Cada ano que passa, a gente vem estruturando melhor essas relações, das relações legais dessa instituição. Porque ele não é um produto, ele é um produto privado, ele é um negócio privado, mas ele é gerido por uma instituição, ele é gerido por um coletivo. Né? Então, nós temos um conselho deliberativo, que é o órgão máximo, nós validamos todas as nossas ações através de assembleias, ao qual os associados são participantes e eles é que tomam as decisões junto com o conselho. Nós temos uma diretoria executiva que coordena, né, que vai deliberar aí as nossas ações do dia a dia. E aí tem a minha parte, que é a parte de gestão, que dá o planejamento e os direcionamentos de como é que esse negócio funciona, né? E aí nós temos aqui uma equipe, nós temos desde a pessoa da profissional responsável que cuida da relação com as prefeituras, que é o Convênios, que é a Mônica, nós temos o nosso financeiro, que é a Solange, nossa assistente financeira, que cuida das contas, e ela fica bem louca, porque ela conta para pagar, conta para receber. Então, nós temos o Bruno da manutenção, nós temos a nossa secretária, a Larissa, que cuida de toda a parte de atendimento, nós temos o nosso departamento jurídico, a nossa agência de comunicação. Então, essa nova fase do Caminho da Fé, desde 2015, que foi quando a gente teve aprovado o projeto da Fundação Banco do Brasil, que foi um projeto de geração de emprego e renda no Caminho da Fé, e que possibilitou que nós tivéssemos uma reestruturação, né, do Caminho da Fé, um pouco diferente do que a gente tinha antes. E aí, pegando o gancho aqui do que o Marcos está colocando, né, quantos registros de peregrinação por ano em média? Olha, desde 2014 que a gente vem fazendo uma análise, o Caminho da Fé ele vem tendo um crescimento de 30% a 32% ano, tá? Então, em 2019, nós tivemos 12 mil peregrinos que fizeram o Caminho da Fé. Isso registrados, fora aqueles que a gente sabe que fazem, que não tem um registro via aquisição de credencial, tá? Então, o Caminho da Fé, ele movimentou diretamente, vinculado com a aquisição de credencial, 12 mil pessoas. E aí a gente sabe que ainda tem as peregrinações que as pessoas fazem pelo Caminho da Fé, utilizam da estrutura do Caminho da Fé, mas elas não querem credencial, então elas vão por conta. E aí a gente não tem esse dado estatístico, mas estatisticamente,
porque nós alimentamos uma base de dados, né, um banco de dados com as informações que vêm para nós, e é com base nessas informações que a gente faz todos os nossas análises e a estrutura de planejamento, né, que embasa a estrutura de planejamento do caminho. Então, lá em 2014, a associação estava no processo de captação de recurso desse projeto de geração de emprego e renda no caminho. E foi quando eu entrei, eu reestruturei o projeto, reescrevi o projeto, ele foi aprovado, e aí foi a minha forma de prestar serviço para o caminho naquela ocasião. Eu escrevi um plano de negócios que deu uma série de subsídios de informação para uma nova fase, ou seja, uma visão de futuro para o Caminho da Fé, que de 2015 a gente teria aí mais ou menos uns 5 anos, 6 anos de projeções, que foi o que aconteceu exatamente até agora, né? Então, nós estamos numa fase de reestruturação de planejamento aqui interno, para entender como é que vai continuar acontecendo esse processo de inovação, de crescimento, de adequação do Caminho da Fé para o futuro. Por isso que nós acreditamos que é muito importante todo esse sistema de gestão aqui interno, porque independente se seja eu ou qualquer pessoa que esteja aqui à frente do caminho, olha lá o Alfredo Jimenez, querido, quanto tempo que eu não te vejo, que a gente não se fala. Qualquer pessoa que esteja aqui gerindo o Caminho da Fé possa dar continuidade dentro deste formato, que ele funciona super bem, né? E que vem auxiliando no processo de crescimento do Caminho da Fé. Não saberíamos como seria o crescimento do Caminho da Fé nos últimos anos se não fosse, poderia ser outro, né? Se não tivesse esse apoio, né? Essa estrutura de gestão por trás, administrando essa rota, tá? Prossiga, estou prosseguindo. E aí, com isso, a gente entende que essas informações todas e essa forma de trabalhar, ela vem auxiliando no desenvolvimento desse negócio. Tanto para quem usufrui do caminho através dos seus negócios, ou seja, as pessoas empreendem no caminho, quanto para o fomento da atividade turística dos municípios integrantes, quanto para o próprio peregrino, né, que consegue fazer uma viagem incrível, passando por lugares incríveis, tendo uma experiência de vida maravilhosa, mudando a sua vida, seja ela por qual motivo for, seja pela fé ou pela própria experiência turística ou de aventura, de turismo, né, de esporte, ou até mesmo para se conhecer dentro de uma situação, né, de risco, adversa e desafiadora. A gente acredita que ele proporciona tudo isso para todas essas relações ao qual o caminho possui, né? Então, nós estamos aí nessa fase de replanejamento para os próximos 10 anos, tentando enxergar quais são as novas tendências, porque nós sofremos nós não, né? O mundo inteiro sofreu um impacto muito forte, né, em relação à pandemia. Então, a gente também tem que reavaliar como é que essas viagens acontecerão. Nós ficamos fechados durante 6 meses, praticamente, e isso teve um impacto direto no Caminho da Fé muito forte, para todos os lados, tanto para nós da administração, quanto para os empreendimentos envolvidos, quanto para os próprios peregrinos, para os municípios. Foi um impacto muito grande, negativo, pelo não funcionamento do caminho e por esse negócio ter ficado em stand-by, né, por esse período. O caminho foi reaberto agora a partir de 1º de setembro, nós ainda estamos em fase de análise de como é que foi esse retorno, entendendo o fluxo, entendendo como é que está sendo o relacionamento dos empreendimentos com o fluxo de pessoas. Então, tudo isso vem ajudando a gente a reavaliar as nossas decisões, reavaliar, né, a forma de funcionamento do caminho e fazendo projeções no curtíssimo prazo e pensando como é que a gente vai atender para frente, né? Porque o processo de planejamento agora, ele tem um outro elemento que precisa ser considerado e que ele está aí, né, é inerente a nós e que a gente vai precisar se adequar a ele. Então, vamos lá, tem uma pergunta aqui, ó. Há histórico de algum empreendimento nascido às margens do caminho que mudou a vida de quem vive na zona rural? Mas muitos. Muitas comunidades ao longo do Caminho da Fé, porque assim, quando a rota foi escolhida, né, no primeiro traçado, quando ela foi escolhida,
eles preferencialmente traçaram um caminho que privilegiasse as áreas rurais e que somente pegasse as áreas pavimentadas quando você tivesse que fazer uma transição entre uma área urbana e uma área rural, porque aí não tem jeito, né? Mas se pudesse ser tudo rural, a gente achava melhor. Mas muitas comunidades se desenvolveram por conta do caminho da fé. 60, vou dizer assim, olha, com muita certeza, tá? Uma média de 60% dos empreendimentos ao longo do caminho surgiram por conta do caminho da fé, porque eles não existiam, tá? Muitos produtores rurais e pequenos, talvez até pequenos negócios, mas produtores rurais, identificaram a oportunidade de negócio ao ver o fluxo passar na porta na sua porteira, na porta da sua casa, né? E que com isso identificou a necessidade ou a oportunidade de ter uma renda extra, né? Muitos produtores rurais, isso eu tenho dados estatísticos aqui de pessoas que tinham propriedade rural só para frequentar a família e que, ao ver a oportunidade do caminho da fé passando na porta da sua propriedade, empreenderam com alguma atividade, seja na área de alimentação ou seja na área de hospedagem, e depois mudou de ramo de atividade, de tão intenso que é o fluxo do caminho da fé, de tantas oportunidades que ele traz por onde a rota passa, né? O que a gente precisa entender é que cada um é responsável por uma parte do processo. Então, a Associação dos Amigos do Caminho da Fé ela é responsável por reger, por coordenar o funcionamento desse negócio que tem uma visão muito macro, tanto da relação com a administração pública, com as parcerias, com a busca de investimento e captação de recurso, com a estruturação do próprio caminho, com o processo de disponibilizar conhecimento e capacitação para os empreendimentos ao longo do caminho, e aí, atendimento ao peregrino, disponibilizar segurança para ele, qualidade naquilo que ele está buscando, e aí as prefeituras nos dando estrutura para que isso aconteça, né, contribuindo para que isso aconteça, seja financeiramente ou com qualquer outro tipo de apoio que muitas delas dão para nós, e os empreendimentos fazendo a sua parte, cuidando muito bem do seu negócio, né, e principalmente agora, nesse momento, além de cuidar muito bem do seu negócio, de ter uma relação positiva com os peregrinos, é importante de que a gente atenda os procedimentos sanitários recomendados e que todo mundo fique muito alerta em relação a isso, tanto daquele que está prestando o serviço, quanto daquele que está recebendo o serviço. Né? Uma das premissas de abertura do caminho, em dia 1º de setembro, foi muito isso, a gente precisava entender qual que era a relação dos dois estados, dos municípios que estavam em classificação diferente, pelo menos no estado de São Paulo, quais eram os municípios de Minas que estavam atendendo o programa do Minas Consciente, qual que era a posição dos prefeitos em relação aos seus decretos, né, sanitários em cada município, como é que os empreendimentos estavam... A gente tem muitos empreendimentos que não voltaram a funcionar depois da nossa abertura, porque não querem funcionar, eles não querem se colocar em risco, eles têm pessoas na família em condições de risco que moram nessas casas, né? Então a gente também precisa respeitar isso. Então, ao longo do caminho, eu acredito que o caminho da fé, e isso é inerente, né? A gente consegue mostrar isso. Ele desenvolveu muitas das localidades por onde ele passa, incentivando, né, fomentando a economia, gerando recursos, porque essas pessoas são de outros lugares e elas vêm gastar nessas localidades, seja através de um pouso, né, de uma hospedagem, seja através de alimentação, seja através de um souvenir, de alguma lembrancinha que ela leva para a família, né, ao longo de toda essa cadeia. Fomenta a economia, e isso é ótimo para o município, né, porque muitas vezes essas famílias em áreas rurais, que provavelmente os filhos estavam indo embora, né, por conta do êxodo rural, porque estavam indo buscar oportunidade de emprego em outras localidades, ele decidiu ficar. Ele decidiu ficar com os pais, ele decidiu empreender ali, e a gente tem várias dessas comunidades rurais que estão crescendo com negócios voltados para atender o público do Caminho da Fé. Não para o Caminho da Fé, mas o público que usufrui do Caminho da Fé para fazer a sua rota de peregrinação, seja ela a pé ou de bicicleta. Então, as comunidades crescem,
a cultura daquela localidade. Eu estive, agora vou fazer um parênteses, eu estive fazendo que de vez em quando eu vou para a roça fazer manutenção, né? E eu sinto muita falta disso. Então, às vezes, ficar só no escritório, chega uma hora que cansa, e eu já fazia um tempo que não ia, e aí tive 2 ocasiões agora que eu precisei ir, porque o Bruno estava fazendo serviço em outro lugar, como vocês puderam acompanhar, a gente teve um problema aqui de incêndio muito sério aqui em Águas da Prata e São João da Boa Vista, e a nossa terra aqui precisou de ajuda de todo mundo, né? Então, cada um podendo ajudar, eu ajudando com a rede, o Bruno ajudando na linha de frente, todo mundo ajudando de alguma forma. Então, ele acabou não podendo ir e eu fui, né, com um amigo meu, que a gente também está treinando para poder nos ajudar nesse processo. E eu estive na região de Sertãozinho e depois, na semana seguinte, a gente esteve no ramal principal de Paraisópolis até Aparecida, porque eu tinha uma reunião em Aparecida na quinta-feira, eu estive em Aparecida agora recente, lá no santuário, numa reunião com eles, e aí uma série de coisas me chamaram a atenção, né, nessa viagem, principalmente por conta da simplicidade, né, por conta da valorização da ruralidade. E isso não existe mais. O meu café. Isso não existe mais, né? A gente não vê mais isso, a gente não vê a simplicidade, a gente não vê mais essa simplicidade, a gente não vê mais. A pessoa que estava comigo, o André, falou assim, nossa, mas ele estava pregando uma placa lá na Luminosa, que é um bairro pequenininho no município de Brasópolis, que é um encanto, eu adoro aquele lugar. Por todo lugar onde você olha, assim, você vê montanha, quase 360 graus, assim, você olha, você vê a cadeia da montanha, e ela é frondosa, ela é grande, ela é incrível, e ela te, né, dá aquela emoção de você estar subindo e de você estar, né, indo para um lugar onde você vai ter aquela vista incrível. E aí as pessoas chegavam para conversar com a gente, né, e o André ficou até meio assustado, assim, falou assim, nossa, mas que coisa. Eu falei, é isso, o caminho é isso. Todo mundo que está no caminho, que está envolvido com o caminho, ele passa essa simplicidade, ele passa essa singularidade que é só dele. E isso mexe com a gente, isso nos transforma, isso faz, eu acho que cada coisinha, cada relação dessa, por mais simples que seja, transforma a gente sempre em alguém melhor, né? Porque a gente vai olhar para isso e a gente vai valorizar outras coisas. Então, o caminho da fé, eu acredito muito que ele seja um meio de vida para as pessoas, ele é um meio de se conectar com a sua crença, com a sua fé, né? E aí eu não estou falando nada da questão religiosa, eu estou falando da questão de fé mesmo. As pessoas vivem nele, gostam dele, gostam de ter relação com quem está passando, querem saber da vida delas, trocam experiências, existem trocas culturais, fazem amizades. Existe todo um movimento solidário, né, que a gente teve agora recentemente, promovido aí pelo conhecido do alemão, né, que é um peregrino que já faz o caminho há bastante tempo e que fez todo um movimento de solidariedade, de arrecadação de recursos para ajudar os meios de hospedagem que estavam precisando mais nesse tempo de pandemia, ele, o Fadel, o Theo Guerreiro, e aí teve um monte de gente que se foi envolvido, o Jusemar, que foi envolvido nesse processo, né, e a gente ainda vem recebendo de outros peregrinos, de outros movimentos, pessoas que querem ajudar o caminho, que querem dar a sua ajuda no caminho, para as pessoas que vivem no caminho, né? Então isso é muito legal, porque é sinônimo de solidariedade, é sinônimo de engajamento, é sinônimo de que esse negócio realmente mexe com a vida das pessoas. Vamos lá, deixa eu tomar um café aqui. E aí, enquanto... Tem outra pergunta aqui, ó. Enquanto motivador e parceiro facilitador, o Caminho da Fé tem a proposta de ampliar a sua cobertura de atendimento. Pergunta difícil. Mesmo em termos de fazer presente em outras localidades brasileiras, sim. O Caminho da Fé virou uma marca, né, nacionalmente reconhecida, porque a gente tem gente do Brasil inteiro que já veio fazer o caminho. E o caminho hoje, ele é sinônimo ele é um modelo, né, de formatação de produto de turismo religioso. Isso é fato. Nós recebemos aqui ligações de norte a sul, de leste a oeste,
de pessoas que têm interesse, que já fizeram o caminho da fé, ou que já fizeram outros caminhos, e que têm interesse em olhar, e que olham para suas localidades e que enxergam a oportunidade de desenvolver outros caminhos. E eles ligam para a gente para dizer, olha, como é que vocês fazem? Qual que é o modelo de vocês? E aí a gente dá toda a cartilha, a gente reza o rosário, né, para dizer como é que funciona e quais são os passo a passo. Qual é o passo a passo para você sair de uma condição de zero caminho para poder iniciar até um caminho? E a gente orienta, a gente dá essa instrução. Paralelo a isso, o próprio caminho, em sendo uma marca reconhecida como um sinônimo, como um produto, né, com sinônimo de qualidade, muitos dos municípios ao longo, né, agora ainda no estado, tá? Estado de São Paulo, estado de Minas Gerais, tem o desejo de fazer parte desse negócio. A gente ainda não recebeu nenhuma solicitação de extensão do caminho muito longe, tá? Até mesmo porque a gente está falando de uma concentração dessa malha de peregrinação por aqui. A gente tem outros projetos de fazer o caminho ter outros pontos finais, de ter outras destinações, né, de fomentar muito essa questão ecumênica do caminho, de que ele pode atender a fé de outras crenças, de outras vertentes religiosas, porque nós acreditamos que isso é importante, né? Porque ele pode proporcionar que as pessoas possam mudar, possam ser melhores, com outras crenças religiosas que não somente a católica. Mas é óbvio que o Santuário Nacional, né, o Santuário Nacional, lá em Aparecida, é a nossa referência e é lá que é o ponto final reconhecido ao longo desses 17, 18 anos. Então, nós tomando café numa canecona. Aqui no Piracuama faz tempo que não passa romeiro aqui. Olha, então é o seguinte, Fábio, o Caminho da Fé, ele passa na Piracuama, e ali da Piracuama a gente tem 2 trechos em Pindamonhangaba. Um que vai lá pelas Borboletas, que é muito legal, é uma trilha bem bacana, mas é mais difícil. E a outra que vai pela Piracuama ali pelo Mandu, Ribeirão Grande, depois tem uma parte que vai pelo centro e a outra que vai pelo Ribeirão Grande. O Caminho da Fé estava fechado, né? Então a gente realmente não estava fomentando e incentivando as viagens. Mas agora pode ser que o fluxo volte a acontecer. A decisão de por onde ele termina é dele, não é nossa. Né? A gente dá a opção. Então ele pode ir pelo município de Guaratinguetá, ele pode ir pelo município de Pindamonhangaba, todos convergendo para Potim para chegar em Aparecida. A gente também tem uma análise ali de outro trecho sendo avaliado em São Bento Sapucaí, Sapucaí-Mirim, Santo Antônio do Pinhal, que está em análise. Então, a gente tem algumas possibilidades, mas essa definição do caminho final é ele que faz mesmo. A gente só tem o objetivo de continuar preparando isso e mantendo, né, o caminho adequado para que ele possa fazer. O que mais, Marcos, que a gente pode, já que você não está aqui, o que mais que a gente pode trocar ideia aqui na nossa palestra? Se tiver mais alguma pergunta, enquanto isso eu vou falando. E então, nessa questão da extensão do caminho, né, do processo de expansão, a gente tem aqui uma área de análise só avaliando extensão, só avaliando possibilidade. E com isso, nós precisamos, com base numa demanda muito grande de pessoas que entravam em contato conosco ao longo dos anos, nós precisávamos criar critério, né? A gente precisava criar algo que ordenasse esses pedidos e que mostrasse para as pessoas, né, para esses municípios, o porquê fazer parte do caminho. Qual é a necessidade, né, que você quer fazer parte do caminho? Então, a gente organizou uma série de critérios que esses pedidos precisam atender. Se ele não atende, ele não é validado. Se ele atende, aí é que ele vai para análise de aprovação ou não também. Também tem essa. Olha lá, a responsabilidade pela manutenção do caminho é parte do acordo com as prefeituras? Sim, isso faz parte do nosso plano de trabalho. A relação do Caminho da Fé com a municipalidade, né, com a administração pública, ela se dá através de um termo de fomento e de um plano de trabalho. Esse termo associativo, ele é regido pela Lei 3.019, de 2014, que todo mundo conhece como marco regulatório, e ele é que define a relação entre instituições do terceiro setor e instituições públicas.
independente da esfera, tá? Seja ela no municipal, estadual ou federal. E nós utilizamos essa ferramenta como um marco que regula as nossas relações. Então, nós atendemos todos os requisitos que a lei solicita na aquisição desse recurso. E aí nós damos o que nós damos em contrapartida para o município por ele fazer essa contribuição financeira. Aí tem uma relação lá de atividades das quais manutenção do caminho, e essa manutenção ela está relacionada à sinalização, ela está relacionada à comunicação que o peregrino precisa ter para que ele consiga percorrer de um ponto a outro. Né? Então, quando a gente tem problemas estruturais, por exemplo, em alguma localidade por onde o caminho passa, a gente sempre procura fazer uma ponte com a prefeitura, porque nós não temos recurso para fazer obra pública, por exemplo, né? A gente cuida da sinalização, isso inclui setas e a estrutura de comunicação, seja poste, placa, né? Os totemzinhos que a gente tem, que são os totemzinhos azuis com as setas amarelas. Então, isso são as estruturas que a gente tem disponível para fazer essa comunicação para permitir. Isso sem falar em todo o trabalho antes de ir para campo, né? Mapeamentos, georreferenciamento, levantamento de informações, planilhamento, análise do caminho, enfim, aí tem uma série de outras ações que a gente faz que contemplam as atividades relacionadas ao nosso setor de manutenção. E aí a gente tem a parte de comunicação nas redes sociais, no nosso onde a gente disponibiliza todas as informações. Você falou de um caminho ecumênico. A demanda manifestada por outras religiões? Sim. A gente já vem percebendo há alguns anos que muitas pessoas fazem o caminho da fé. Nós ainda não temos esse número específico na nossa pesquisa, porque a gente não tem a descrição da religião dele, porque isso é uma questão muito pessoal. Mas a gente sabe que existe um volume de pessoas que não fazem pela questão católica, que identificam o valor do santuário enquanto um templo, né, religioso, enquanto um templo sagrado, mas que também tem a familiaridade com outras vertentes. Então, a gente sabe que, numa visão de futuro, uma das nossas, acho que a nossa principal missão, né, enquanto negócio de peregrinação, enquanto rota de peregrinação, é que o caminho possa ser para todos, né, e que ele possa atender aí todas as relações de fé, independente da religião, e que ele possa levar, e que essas pessoas possam ir, e que ao fazer, ela adquira aquilo que ela vai buscar, e que é muito íntimo. O seu Almiro sempre fala isso, eu sempre meio que replico a fala dele, né? Todo peregrino que faz o caminho da fé, ele vai obter no caminho algo muito íntimo, muito, muito dele, né? E que cada um tem algo especial com o caminho. Alguém vai buscar alguma coisa, encontra outra. Alguém que não esperava vivenciar algumas coisas, algumas relações, vivenciam e aquilo muda a vida dela. Então, nós acreditamos que o caminho ele pode atender muito mais gente, sabe? Se a gente partir do princípio de que ser ecumênico, independente da religião, mas focando na fé, ele pode ser usufruído por muito mais gente. Então, quais aí são as expectativas para 12 de outubro, dia de Nossa Senhora? Olha, a gente vem analisando bem isso. As definições de fluxo para o caminho não foram mexidas. Dia 1º de setembro, a gente ainda manteve a mesma quantidade de emissões de credenciais por ponto de emissão, que são 20 por dia. Até mesmo para a gente conseguir dar uma ordenada nesse fluxo, a gente sabe que tem muita gente que ainda vai fazer sem credenciamento, mas a gente vem orientando as pessoas sobre essa questão de 12 de outubro. Eu recebi ontem do pessoal do santuário as informações de como vai funcionar o 12 de outubro no Santuário Nacional. E a gente vai começar esse processo de comunicação a partir da manhã já, informando. Já está no nosso site, né, a comunicação que eles fizeram ontem, mas a gente vai começar a trabalhar isso de uma maneira mais direta com os peregrinos,
até mesmo para que eles planejem como é que... Às vezes eles vão com uma expectativa que não vai ser atendida, porque não vai... Tem uma série de restrições que vão acontecer no santuário nos dias, né, no período das celebrações. Mas isso eu acho que é o mais importante, é que todas as pessoas que tenham dúvida ou que queiram saber disso possam entrar no portal A12, porque lá você vai encontrar a informação correta, ou pode entrar também no nosso site do Caminho da Fé, porque lá a gente também vai fazer menção a esse documento que foi compartilhado e que fala das ações, né, das decisões que o santuário tomou em relação às comemorações de 12 de outubro. O que mais? O Gilberto está falando aqui, ó, bota o post do Gilberto, meu querido. O Gilberto tá me mandando um parabéns. O Gilberto, ele é o presidente da pastoral, acho que da Pastur. Ele é a pessoa que participou do processo de construção disso, teve a ideia disso lá dentro da pastoral, né? E eu conheço ele há bastante tempo e ele sempre está me convidando para participar desses movimentos, o que para a gente é uma honra poder participar e falar do Caminho da Fé, falar de todo o nosso trabalho, falar da maneira como a gente visualiza esse negócio e que o fato da gente trabalhar dessa maneira, com esse sistema profissional, com essa forma de gerir o Caminho da Fé, é o que vem proporcionando de que mais pessoas tenham acesso a ele nos últimos anos. Então, a gente só tem a agradecer aí a confiança, né, das pessoas, das parcerias, dos municípios, dos próprios peregrinos, dos nossos parceiros, principalmente lá em Aparecida, em todos os nossos pontos de emissão de credencial, né, de todas as cidades do caminho, porque hoje são 62, né, 62 municípios que compõem o Caminho da Fé, então tem muito caminho, gente, tem muito caminho dentro do Caminho da Fé para vocês fazerem. Não é só o ramal principal, a gente tem uma série de outras localidades ao longo do caminho. E aí agora o Marcos está falando para eu falar da acolhida, né? Uma das coisas mais significativas assim que a gente acredita que tem no Caminho da Fé é a hospitalidade. Acredito que em outros caminhos também tenham, e muita gente fala, eu não conheço Santiago, ainda não tive a oportunidade de ir para lá, eu iria esse ano, e aí deu a pandemia, não rolou, tivemos que cancelar nossa viagem, nossa viagem técnica que a gente faria de pesquisa, acabou não rolando. Então, mas a gente só pode falar do nosso país, né? A gente só pode falar aqui. E a gente acredita muito que o Caminho da Fé, ele tem uma relação muito significativa, né, com as pessoas que escolhem fazer esse tipo de viagem. Primeiro porque ela já vem com uma predisposição, ele já vem meio predisposto a entender o que ele vai encontrar e o que ele pode dar, porque sempre é uma relação de troca, né? Troca de experiência, e a troca ela pode não ter nenhum tipo de fala, ela pode ser só um ouvido, né? Ela pode só escutar, ou pode só ser caminhar do lado, ou pode ser só uma questão de ajudar, porque eu tô com uma bicicleta quebrada e alguém precisa, né, de ajuda. Enfim, o caminho, eu acho que uma das palavras que o WhatsApp tá entrando aqui, eu me perdi um pouco, desculpa. O que a gente pode definir que o caminho é que ele é hospitaleiro. E isso a gente deve muito às... Só um minutinho. Preciso falar que não pode me ligar. Estou em reunião. Desculpa. É a questão da hospitalidade. E isso a gente deve muito aos empreendimentos ao longo do caminho, né? No trecho de Minas, a gente tem uma relação muito forte com essa questão da hospitalidade. Porque o mineiro, ele tem por si essa coisa de trazer para dentro de casa, de trazer para o seio da família. Eu considero o peregrino parte da minha família, eu quero acolhê-lo. Então, essa acolhida, depois de um dia de muito desgaste, depois de do peregrino, ter entrado em contato com todas as suas questões ao longo de 30 quilômetros, de caminhada de 8 horas, debaixo de chuva ou debaixo de sol, ou debaixo de frio ou debaixo de muito calor, seja em que condição climática ele se encontre, a única coisa que ele quer quando ele chega, quando ele finaliza aquele trecho que ele pretendia fazer, é ser bem recebido, é ser acolhido.
Então, esse acolhimento, ele vem da hospitalidade, ele vem de uma característica que se criou ao longo do caminho da fé. Não só no trecho de Minas, mas nas cidades paulistas isso também acontece, né? Onde peregrino é sinônimo de alguém que está em busca de algo, em busca de agradecer algo, em busca de pedir algo. Então, essa pessoa, ela é especial. Ele precisa do meu afeto, ele precisa do meu calor, ele precisa do meu abraço, né? Então, eu acho que essa questão da hospitalidade e da acolhida no caminho da fé, ele é muito presente, ele é muito especial, e os nossos hospitaleiros, né, os nossos parceiros, os empreendimentos ao longo do caminho, sabem fazer isso como ninguém, né? É claro, a gente sempre tem aquelas pedrinhas no caminho, a gente sempre tem aqueles que precisam melhorar um pouco mais e que às vezes tem só uma relação comercial com esse indivíduo, né? Com esse turista, com essa pessoa que está fazendo. Mas no geral, e aí eu posso dizer que é mais de 80% das vezes, todos eles são muito bem acolhidos, são muito bem recebidos por essa comunidade que se preparou e que ainda se prepara para receber os peregrinos. Uma história especial do caminho, uma história especial do caminho que me vem assim à cabeça agora, na verdade são duas, né? Relações de laços familiares que são reconstruídos, né, ao fazer o caminho, superação de limite, como duas situações, o Brasil especial, que é uma família, o pai, a mãe e uma menina, eu não me lembro exatamente o nome deles, mas se vocês procurarem nas redes sociais, ele se chama Brasil Especial, e ele é um pai e uma mãe que tem uma filha com uma deficiência, e que na verdade não é uma deficiência, porque ela faz de tudo, ela pode tudo, e que fizeram um caminho com uma cadeira especial, né, um carrinho especial para ela. E ali eu até me emociono porque é uma história de superação, é uma história de construção, é uma história de amor muito grande, né? E uma outra história, que é a história, né, da Valéria e do Cão Peregrino, que é uma história que eu sou apaixonada por eles, pelos dois, pelo Cão e pela Valéria, que são pessoas incríveis, que se conheceram no caminho, se conectaram no caminho, e eles têm uma história de amizade incrível, e ela já fez o caminho acho que 2 ou 3 vezes, inclusive a última, de Aparecida para cá, e nós nos encontramos no último trecho, eu fui encontrar com eles no caminho, então é uma história muito especial, uma história muito forte, e uma outra história é da Paula, né, a Paula Cadeirante no Caminho, que tem uma história de vida incrível, ela tem uma história de superação também, tem uma história de se autodesafiar, ela é uma menina alegre, é uma menina feliz, e ela fez família, ela fez amigo, tem as pessoas todas que já fizeram o caminho, que escreveram livros, né? Nós temos aqui vários livros que a gente tem como referência, né, da história de vida dessas pessoas com o caminho da fé. Nossa, tem tanta gente, tem atletas que fazem o caminho da fé e que quando estão no caminho da fé, como o caso do Marcinho, que a gente fez uma live há um tempo atrás, e foi muito emocionante porque ele se superou e ele se deparou com coisas que ele não conhecia, né, ao fazer o caminho da fé, e ele é um ultramaratonista, tipo, top de linha, sabe? Então, é muito legal, assim, o que o caminho proporciona na vida das pessoas. As pessoas que vêm pagar a promessa, né? As pessoas que demoram dias, as pessoas que vêm dos lugares mais distantes para fazer, as pessoas que fazem sozinha, porque querem entrar em contato aí com o seu interior, as pessoas que fazem em grupo e que sempre é uma festa, né? As viagens. Então, assim, tem muita gente, me desculpe se eu esqueci alguém, mas é porque agora uma pergunta dessa de sopetão, assim, quem me veio à memória, quem me veio à cabeça agora foram essas pessoas. Eu escreveria um livro sobre o caminho ou já fez isso? Não, eu não escrevi um livro sobre o caminho. A minha relação com o caminho, ela é uma relação muito especial também, porque eu conheço o caminho desde a sua concepção e não vim para o caminho trabalhar naquele tempo. Vim, acho que depois de estar mais madura profissionalmente, né?
E a minha relação com o caminho é extremamente profissional. Eu trabalho, eu respiro o caminho 24 horas por dia, eu trabalho no caminho todo, mesmo não sendo contratualmente contratada para isso, mas eu trabalho no caminho todos os dias, desde a hora que eu acordo até a hora que eu vou dormir. E às vezes acordo de madrugada para anotar alguma coisa que eu acabei de pensar e preciso pensar nisso naquele dia. Então, assim, eu acho que tem muita gente que escreve coisas sobre o caminho, e eu acho que a minha contribuição para o caminho é isso, é a minha competência técnica, é poder dispor da minha capacidade técnica nesse momento para tentar construir algo que possa ser levado ao longo de todos os anos e tornar o caminho algo para o futuro, e que mesmo que a gente não esteja aqui, que eu não esteja aqui, que quem estiver à frente possa continuar esse legado, possa continuar essa forma de trabalhar o caminho da fé, porque ele faz bem para tanta gente, ele ajuda. Não vou nem falar que senão eu começo a chorar. Vamos lá, Marcos, vamos começar a ir para o final, porque senão daqui a pouco eu começo a chorar. Tá, então, assim, eu queria muito agradecer vocês por esse convite, por essa participação. Sempre que eu falo do caminho da fé, é uma relação muito importante para mim. Não é só... Eu tenho uma relação profissional, porque esse é o meu papel aqui, mas eu também tenho as minhas relações emocionais com esse negócio, e eu sou uma profissional e uma pessoa, antes de mais nada, extremamente feliz por poder desenvolver o meu trabalho aqui, né? E de poder deixar a minha marca e o meu envolvimento e a minha história de referência para as minhas filhas através desse negócio. Então, eu sou muito grata por estar aqui, por poder fazer isso e poder proporcionar o meu trabalho e para tanta gente. Tá bom? Então, eu acho que é isso. Uma live sempre termina com choradeira, né? O duro é que eu não tô vendo ninguém, eu tô sozinha aqui, eu de frente para um computador, com uma luz na minha cara, me emocionando com esse bate-papo super gostoso que a gente teve aqui. Então, eu só tenho a agradecer mesmo. Eu sempre estou à disposição para falar do caminho da fé, porque eu tenho muito amor por esse trabalho, gosto demais, sei do que eu estou falando, sei do que estou fazendo aqui, tenho confiança nisso, sou uma pessoa convicta da minha capacidade técnica e do meu propósito aqui, e tenho conseguido atingir isso. Então, eu só tenho a agradecer por essa confiança e por me permitirem poder dividir isso com vocês e com tanta gente. Tá bom? Então, eu acho que é isso. A gente está chegando ao fim aí, já estamos com 53 minutos de live, e olha que eu não parei de falar um minuto, né? Então, eu acho que é isso, Marcos. A gente não está se vendo, mas se você quiser encerrar, ou eu posso encerrar e falar tchau, e aí você já me tira do ar, pode ser? Será que ele vai conseguir ver isso? Vamos ver aqui. Olha lá, tchau! Então, um beijo, tchau para vocês, e obrigada, e até mais. A gente se vê sempre no caminho. Tchau, tchau.